Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo bíblico. Quero desejar a todas e a todos que estejam em momentos de reflexão e de agradecimento a Deus pelas suas vidas, pelas vidas das suas famílias. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Marcos e vamos estudar hoje o capítulo 9 e 10. A semana passada nós vimos do capítulo de 6 a 8 e agora a gente vai estudar os dois capítulos 9 e 10. No capítulo 8, Jesus termina falando sobre sua ressurreição, que não era alguma coisa muito entendida pelos discípulos, mas ele estava sempre falando sobre a ressurreição. E no capítulo 9, a gente vai ver, começa o capítulo 9 pelaquela presença, onde acontece que Jesus vai para o monte com os discípulos e lá ele se encontra com Moisés e Elias. Então, vamos ler o texto? E diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali, eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. E esse momento é um momento realmente sobrenatural. Jesus conversando com Moisés e Elias, e os discípulos ficam, de uma certa maneira, extasiados. Os discípulos ficam se sentindo assim, como se estivesse participando, sabe? Aquele culto que a gente participa, que a gente não quer que termine. Aquela mensagem que você ouve que tocou tanto em você, que você fica, parece até que está lá no céu. E essa experiência de celebração, essa experiência do sobrenatural, é algo que acontece nessa passagem aqui. Esse texto, Jesus e os discípulos também passam por um momento do sobrenatural. Porém, vocês vão perceber, se continuar a leitura, que Pedro diz assim: então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro, ele estava gostando tanto daquele momento de celebração, que ele fez essa proposta para Jesus: vamos ficar aqui. E ele não queria sair dali. E nós também, muitas vezes, quando estamos em um culto, que sentimos tanta presença sobrenatural de Deus, do Espírito Santo, nós não queremos que o culto acabe. E essa experiência, ela é uma experiência que nos impulsiona, que nos restaura nossas forças para continuar caminhando. Mas vocês vão perceber que Pedro não queria sair de lá. Ele queria continuar naquele momento. E isso serve também para a nossa reflexão. Muitas vezes a gente quer estar dentro da igreja, mas às vezes só sentindo como é bom realmente estar entre os irmãos, na comunhão. É, Parece até que estamos no monte. Esse monte que diz aqui, né, que Jesus ficou com roupas brilhantes. Realmente um momento que é inexplicável, que às vezes a gente vai encontrar para outra pessoa e aí diz: não é a mesma coisa de como eu estava sentindo. Por mais que você queira, com palavras, revelar o que aconteceu em um momento desse sobrenatural, você se sente assim, com uma certa impotência, porque algo não comunica tão bem como o que você sentiu. E isso,
Mas esse sobrenatural, esse restaurar para a nossa caminhada, faz parte realmente da nossa comunhão, faz parte realmente dos nossos encontros nos cultos, faz parte de tudo isso que é sobrenatural para nos preparar também para o dia a dia, para preparar a nossa fé para enfrentarmos lá fora. É preciso que nós estejamos no templo, na igreja, entre os irmãos, para reabastecer nossas baterias, ou seja, nossas experiências cristãs, e vencermos os nossos desafios e nos preparar para sair. É tanto que eu não sei se você já percebeu que na liturgia a gente tem no final a oração do envio, que é para que nós, depois que passemos aqueles momentos de culto, de sobrenatural, de louvores, de comunhão com os irmãos, nós possamos ir para a comunidade e expressar tudo isso para aqueles que conhecem a Cristo e os que não conhecem também, e para nós mesmos, para a nossa edificação. Mas continuando o texto, nós vemos que Deus aparece ali e os discípulos apenas ouvem uma voz. E ele diz assim: Este é meu filho querido, escutem o que ele diz. Então a gente está vendo aqui Jesus junto com Elias, que simboliza os profetas, e Moisés, que simboliza a lei, juntos, fortalecendo Jesus para essa caminhada que ele está, no versículo 9, né? Nós vamos ver que nós já estamos passando da metade do livro de Marcos, que são até o versículo 16, o capítulo 16. E Jesus está sentindo que está chegando a hora dele passar pela cruz. E aqui ele é como se ele estivesse sendo reabastecido para caminhar, para ter força para continuar sua missão. E isso também acontece conosco em cada culto, em cada momento que nós nos encontramos com os irmãos, que passamos por esse sobrenatural, nós também nos preparamos para essa caminhada que diz que começa na segunda, mas é de domingo a domingo, domingo a domingo, e assim é a nossa vida. E Deus diz, né? Esse é meu filho querido, ou esse é o meu filho querido, falando do seu filho Jesus. E continuando o texto, ainda no capítulo 9, nós vamos ver Jesus quando desce do monte com os seus discípulos. Ele encontra lá embaixo o pessoal, tudo conversando, e alguns discípulos que ficaram lá, né? Eles estavam tentando curar o filho de um homem que estava com espírito surdo e mudo. E eles não conseguiram. E aí o homem começou a questionar, e aí Jesus chega. Quando Jesus chega, ele diz assim. E aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai responde: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude e tenha pena de nós. Jesus disse: Se posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Em outras versões, tudo é possível para o que crê. Então o pai gritou: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais volte para ele. O espírito gritou e saiu. Então nós estamos vendo aqui Jesus atendendo a um pai que estava cuidando do seu filho. Aqui em cima nós vemos Deus falando, né, no 9, versículo 7, Deus falando para, naquele momento sobrenatural: Esse é o meu filho amado. Aqui
no versículo 23, nós estamos vendo um pai em gesto também de amor, levando seu filho, procurando uma solução para que seu filho seja curado. E Jesus diz: a tua fé, né? Pela fé. E se posso, tudo é possível ao que crê. E o pai, movido pelo aquele intenso amor em relação ao seu filho, diz: eu creio. E continuando, nós vamos agora para o capítulo 10. E no capítulo 10, a primeira parte que nós vamos ver, o primeiro versículo, fala sobre a questão do divórcio. E aí, Jesus tem colocado a ênfase no perdão. E aqui no divórcio, a gente muitas vezes fala com alguém que está com problema na família: ore, ore. E às vezes as pessoas ficam assim, mas é preciso orar, porque a oração, ela vai ao trono de Deus. E a resposta de oração vem dele. Então a oração é um exercício de obediência, é um exercício de fé. Nós não estamos agora pessoalmente com Jesus, mas temos essa oração que nos liga com Ele. E ela faz parte dos desafios, não só de doença, não só quando estamos precisando de um emprego, ou quando estamos tristes, ou quando realmente estamos orando para nos edificar, mas também quando temos dificuldade nos relacionamentos amorosos no casamento. Então aqui Jesus fala, né, sobre o casamento. E aí ele diz: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Assim, são duas pessoas, uma, mas não mais uma. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então, a gente vê toda a ênfase de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, incentivando as pessoas a não se separar, embora Moisés tenha dado carta de divórcio, e Jesus explica: por conta da dureza dos corações. E todo esse texto, o texto da Bíblia, sempre fala: perdoai, perdoai. O foco nas relações familiares é de que quando existe alguma diferença ou algo que a gente às vezes não sabe resolver, primeiro, procurar alguém que nos ajude a resolver. E se primeiro orar, ler a Bíblia, esperar em Deus. E segundo, procurar alguém que nos ajude a resolver. Porque muitas vezes nós não nos entendemos. Tem questões que nós nem acreditamos que somos. Você já viu quando alguém diz assim: ah, fulano, você é assim. Aí você muitas vezes, uma coisa que muita gente gosta de ser, perfeccionista. Ah, isso não é nada demais. Mas alguém diz assim: ah, você é perfeccionista. Aí você diz: eu não, eu gosto de fazer as coisas certas. E aí, muitas questões envolvem o nosso conhecer a si mesmo. Você lembra da mensagem de Pedro que negou Jesus? Às vezes, a gente nega as nossas emoções e nem percebe. Então, negar nossas emoções em casa é também uma negação. E muitas vezes isso acontece. Nós não entendemos exatamente como em algumas situações nós reagimos. Então a gente chega mais uma vez no capítulo 10, no final do capítulo 10, Jesus falando mais uma vez sobre a sua ressurreição. Jesus está preparando os discípulos para a ressurreição. E eu gostaria de concluir, visto que nós estamos no mês da família, e nós vimos aqui vários textos onde Jesus está se relacionando com a família, inclusive falando sobre divórcio e enfatizando que o que Deus uniu, o que Deus trouxe para homens e mulheres como uma proposta de casamento, que continue, que ninguém separe, nem nos nossos próprios pensamentos, nem as nossas individualidades, as nossas questões. Procuremos resolver. E aí, para concluir,
eu trouxe para a gente refletir mais uma vez Marcos 7:28, que fala sobre a mulher Cirofenícia. Você lembra daquela mulher que foi lá falar com Jesus, que tinha uma filha que estava doente, uma filha que estava endemoniada, que ela não era judia, ela não era do povo judeu, e ela também não tinha nem o livro dos profetas, nem o livro da lei. Ela não era considerada gentil ou pelos judeus pagã. Então ela queria que Jesus curasse a filha dela. E ele diz que não veio para ela, para esse povo, mas ela diz, enfatizando o texto que você conhece muito bem, até os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa, eles comem a migalha de pão que cai, que as crianças deixam cair. Então a mulher mostrando a humildade e também a mansidão diante de uma negação de Jesus, de uma aparente negação, porque na verdade Jesus estava testando a fé daquela mulher e ela correspondeu. Duas atitudes importantes para quando nós estamos enfrentando algumas dificuldades: ter humildade e mansidão em nossa casa também. E outro texto também que mostra Jesus tratando com a família é quando ele vai curar a filha de Jairo. E o texto fica em Marcos 5:40. Esses textos a gente já estudou, né? O texto fica em Marcos 5:40. Quando Jesus vai, Jairo, ele vai se encontrar com Jesus para Jesus curar sua filha, e Jesus vai se envolvendo com outras atividades na rua, e quando vê, passou muito tempo e chega um funcionário do Jairo e diz: meu senhor, não atrapalhe mais o mestre, que sua filha morreu. E Jairo sofre muito, e Jesus disse: não tenha medo, tenha fé. Lembra que a gente estudou sobre isso? E aí Jesus vai na casa de Jairo e veja que coisa incrível acontece. Jesus chega lá, tem uma multidão de pessoas cantando, outros chorando porque ganhavam para isso, e outros chorando de verdade porque eram pessoas da família. E aí Jesus manda que todos saiam. E preste atenção nessa questão que Jesus coloca, depois que todos saem, ele diz assim, Jesus mandou, o texto diz, né? Jesus mandou, Marcos 5:40, Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou sua mão e disse: levante-se. No mesmo instante, a menina levantou. Então, nós vamos perceber aí que Jesus, ele afastou todo mundo, todos aqueles que não faziam parte real da dor desse pai e dessa mãe. Ele entrou na intimidade da casa, ele entrou na intimidade da família, no quarto. Você sabe, né? Nem todas as pessoas que entram na nossa casa, elas são convidadas a entrar no quarto. Elas vão na sala, na cozinha, no sanitário, na garagem, no quintal, mas não entram no quarto. O quarto significa um lugar de intimidade. E Jesus, ele teve compaixão da família de Lázaro. E ele entrou na intimidade daquela família. Você tem deixado Jesus entrar, Deus entrar na sua intimidade? Na intimidade da sua casa, na intimidade da sua família, na intimidade do seu quarto, lá na intimidade com seus filhos, no quarto deles, e também na intimidade com a sua esposa, conversando no quarto, também se amando. Você tem chamado Jesus para essa intimidade? Ou você está sofrendo com a pressão da sociedade, a pressão do que se fala hoje sobre a família, e você fica às vezes sem saber o que fazer? Jesus é a nossa solução. Deus está querendo solucionar as questões da sua família. E mais outra questão que a gente vê aqui agora no texto que nós estamos lendo, né, de Marcos 9,
que Deus, na hora que estavam juntos, Elias e Moisés, também e os discípulos, os 3 discípulos, Deus aparece e diz assim: Este é o meu filho querido. Quantas vezes você tem dito para seu filho ou sua filha: meu filho querido, minha filha querida, meu filho amado, minha filha amada? Quantas vezes, quantos anos faz que você não diz isso para ninguém da sua casa, para nenhum dos seus filhos? Seu filho bebezinho pequeno, 3, 4 anos, 5, adolescente, de 30, de 35, de 29, de 60. Quantas vezes você já disse isso para seu filho? Minha filha, meu filho querido, este é meu filho querido. Você já apresentou seu filho assim para alguém? Esta é a minha filha querida que canta no louvor. Este é o meu filho querido que canta no louvor. Esse é meu filho querido que trabalha na igreja. Esse é meu filho querido que trabalha, que é muito querido em casa. Esse é o meu filho querido, independente do que ele faz. Então, mais uma vez, a gente vê nas entrelinhas do estudo de Marcos questões que estão tão presentes no nosso dia a dia. E, novamente, eu quero ler um texto muito interessante falando sobre o perdão. E está no texto de Colossenses, Colossenses 3, 12 a 14. Vejam quando Jesus fala sobre perdão. Não carregue as mágoas da sua família. Viu como Jesus aqui do texto, em todas as passagens que nós lemos até agora, Jesus estava sempre ajudando as famílias a superar suas dificuldades. E aí ele diz assim, o texto, Colossenses 3, 12: o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu achei esse final de Colossenses algo extraordinário. Veja bem, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o amor sempre será o elo perfeito. Nunca a intriga e outros sentimentos negativos vai ser o elo perfeito. A raiva, a vingança, mas o amor, irmãs e irmãos, veja que coisa profunda, é o elo perfeito. E aí eu coloquei aqui 5 formas que você pode, usando o elo perfeito, demonstrar o amor para sua família ou ensinar a sua família como você gosta de ser amado ou amada. Vejam bem, primeiro, algumas pessoas gostam de ser amada recebendo elogio ou encorajamento. Você é assim, ou sua esposa é assim, seus filhos são assim, as pessoas da igreja são assim. Então, isso aqui não é uma regra só para casais, é também para a família. Então, você gosta de ser elogiado? Diga à sua esposa, ou ao seu esposo, ou aos seus filhos: gente, quando eu fizer uma coisa assim, me elogia, por favor, seja sincera. E a família não deve dizer: você quer ser elogiada? Não, aceite isso como uma coisa natural do ser humano, elogiar, encorajar o outro. Outra forma de nós usarmos o elo do amor também é gostar de ficar junto. Isso é uma forma da gente amar o outro. Gostar de ficar junto. Às vezes a esposa só vive fora de casa, ou o marido também. Nunca tem tempo de ficar em casa, está sempre ocupado com alguma coisa na rua ou em outras atividades. E os filhos também sentem falta, né? Criança, especialmente, adolescente, e todos os filhos sentem falta dos pais, dessa convivência afetiva do pai e da mãe dentro de casa. Outra forma também de você demonstrar o seu amor e também dizer como gosta de ser amado é de receber presente.
Não por causa do valor do presente, mas a pessoa quando recebe, que gosta de receber presente como um ato de amor, ela diz, poxa, fulano estava lá, lá em São Paulo, ou estava lá em Recife, ou Fortaleza, ou Minas Gerais, Espírito Santo, e lembrou de mim, trouxe para mim essa lembrancinha de lá. Entende? Então, é por conta da lembrança que você teve do outro. Outra forma também de demonstrar amor era servir. Tem muitas pessoas que gostam de servir, de estar sempre dando o outro, ajudando. Me lembrei muito de alguns irmãos, né, da igreja que gostam de servir, de prestar serviço. Isso é muito lindo. E outra forma também de amar é nós abraçarmos, termos contato físico. Agora mesmo nós estamos sentindo muito essa falta do contato físico, porque estamos no isolamento social e muitas pessoas com depressão, com dificuldade de ficar em casa, porque essa convivência amorosa de estar juntos uns dos outros é muito bom. Então, quero convidar você agora para nós orarmos sobre o texto, né? Tudo que a gente aprendeu do texto e também sobre a sua família, em relação à sua família. Senhor, quero te pedir, Pai, que tu possas estar abençoando cada pessoa que está nesse momento ouvindo essa mensagem. Abençoa suas famílias, Senhor. Fazer com que o amor seja o elo que une, o elo que fortalece a família. E que as nossas experiências sobrenaturais, Senhor, elas sirvam para nos capacitarmos, nos enchermos do Teu Espírito para sairmos e mostrar ao mundo que nós somos Teus seguidores e seguidoras e que queremos Te servir. E que Tu és um Deus amado, um Deus que nos amas também e que também és carinhoso conosco, porque Tu és tipo aquele anfitrião do Salmo 23, que diz que cuidou muito bem do viajante, e Tu cuida também da gente, és carinhoso conosco, e nós queremos que as famílias possam sentir isso, o Teu carinho, o Teu cuidado, o Teu afago, e em nome de Jesus te agradecemos pelas famílias de Ariston. Amém. Um abraço, irmãs e irmãs, e Deus abençoe. Até a próxima domingo estaremos juntos.